Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo da Leitura. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu trarei para vocês a minha análise, talvez, de uma das maiores obras de desenvolvimento pessoal das últimas décadas, que é o grande clássico desse autor, Dale Carnegie. Então aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Anteriormente, eu tinha trazido no canal duas outras obras desse mesmo autor, Liderança e As 5 Habilidades Essenciais no Relacionamento. Se vocês tiverem interesse, eu posso deixar aqui na descrição, vocês podem consultar lá e vão achar o link para esses vídeos, para essas análises, né? Muito bem, e alguns livros, eles são atemporais, né? Eles são considerados clássicos, e clássicos exatamente porque eles não se esgotam. Enquanto algumas obras literárias, com o tempo, elas vão perdendo valor, vão sendo superadas por novas teorias, por novos conhecimentos, né? Elas vão sendo, de certa forma, vão se tornando arcaicas. Outras mantêm o seu brilho, o brilho compreensivo, né? De forma a passar muitas décadas, que depois de muitas décadas, o livro continua tendo o seu mesmo valor de quando foi publicado. E tal é esse livro de Dale Carnegie, que é o seu grande clássico, o seu grande best-seller, do qual se derivam todos os outros. Então, o que eu quero dizer é que, basicamente, esses dois livros que eu trouxe e tantos outros livros dele são baseados nesse. Então, são desdobramentos da sua obra principal. E assim como esses aqui, tantos outros autores se basearam nessa principal obra desse autor. Muito bem, já fazem muitas décadas em que esse livro foi escrito, e qual que é o objetivo principal do autor? Segundo as palavras dele mesmo, transformar hostilidade em amizade. É interessante porque o próprio autor ele coloca o seguinte: enquanto pessoas, algumas pessoas têm uma facilidade muito grande, natural, para dominarem certas habilidades interpessoais, que não deixa de ser habilidades de persuasão, né? Outras pessoas precisam estudar, e estudar muito, né? De modo que precisam fazer de um livro desse aqui como se fosse um curso, né? Precisam ler capítulo por capítulo, decorar, colocar em prática, sempre ficar voltando e lendo, e para outras pessoas isso aqui é super normal, já está meio que assim na personalidade da pessoa utilizar essas técnicas, utilizar essas estratégias, ou essa forma de ser de um modo assim muito natural mesmo. Então, é bem interessante, porque trata-se de um livro aqui aparentemente pequeno, mas que eu demorei bastante para concluir a leitura. E isso porque eu estava lendo, tentando realmente assimilar cada ponto, cada aspecto daquilo que eu lia, né? E eu posso resumir esse livro em um conceito, basicamente. Para você fazer amigos e influenciar pessoas, o segredo é: seja educado. Então, na minha leitura, na minha interpretação, se eu pudesse resumir esse livro em uma sentença, é: seja educado, essa máxima, né? Porém, há algumas coisas aqui que realmente eu venho trazer, então, uma análise do ponto de vista de que eu não concordo com algumas coisas que o autor coloca. Então eu venho trazer uma crítica aqui a algumas coisas. Bom, antes de eu trazer essa crítica a vocês, é importante que se diga: para o objetivo que o autor propõe, que é fazer amigos e influenciar pessoas, me parece realmente muito acertado. Isso não se discute. Porém, em outros aspectos, como embates, embates pode ser debates mesmo, né, embates jurídicos, embates religiosos, outros aspectos da vida como relacionamentos, conquista, sedução e tantas outras coisas assim, muito daqui não se aplica. E ainda eu vou mais longe. Alguns conceitos aqui não se aplicam no geral. São bons conceitos, é importante a pessoa saber, mas é mais importante ainda a pessoa ter o discernimento para entender e perceber em qual momento que ela deve aplicar isso aqui e em qual momento que ela deve aplicar
Por exemplo, 38 estratégias para vencer qualquer debate, que foi um outro livro que eu já trouxe aqui no canal também, né? Que aí a gente tem então a oratória, né? Tem todas as estratégias nesse sentido. Bom, eu vou pontuar apenas um, porque assim, se eu fosse dar uma aula sobre o livro, esse vídeo aqui se daria meia hora, né, ou muito mais. Como eu disse, né, cada capítulo aqui daria um vídeo ou daria um curso completo sobre isso, sobre a temática aqui em questão. Mas eu vou pontuar apenas um, né? Ele diz que uma das coisas mais importantes no relacionamento interpessoal é chamar a pessoa pelo nome, que para a pessoa ouvir o nome é como ouvir a melodia mais doce que existe. Bom, eu tenho sérias críticas a essa postura, a esse princípio. Por quê? Vejam bem, em alguns casos não é adequado chamar a pessoa pelo nome. Quais casos? Eu vou dizer aqui alguns deles, né? Quem é pai, quem é mãe, eu tenho certeza que prefere que o seu filho o chame de pai e de mãe do que chame pelo nome, né? Então, se vocês que estão me ouvindo aqui, estão me assistindo, deixem nos comentários, se vocês forem pais, né? Deixe no comentário se eu estou certo ou não. Você prefere que o seu filho te chame por pai, né? Ou pai, ou mãe, do que te chame pelo nome. Eu creio, né? Tendo em vista toda a experiência que eu tenho de vida, de ver, de me relacionar com pessoas, que seja isso. Outro ponto, eu sou um professor, né? Eu prefiro muito mais, eu acho muito mais respeitoso que os meus alunos me chamem de professor do que me chamar pelo meu nome, né? Então eu prefiro muito mais. Então eu acho que também é um outro caso onde chamar a pessoa pelo nome não apenas não se aplica como uma forma de fazer amigos e trazer aquela pessoa para você, né? Como até mesmo repele. Porque parece que a pessoa está te faltando com respeito, te chamando pelo nome, né? Então é outro ponto. Vamos aqui um outro. Líderes religiosos. Um padre, um pastor, um bispo. Eu tenho certeza que um líder religioso, um reverendo, né? Ele prefere muito mais que o chamem pelo título, né? O padre, né? O bispo, né? O reverendo, o pastor, do que o chame pelo nome. É muito mais respeitoso chamá-lo pelo título ao qual ele porta naquela sociedade do que chamá-lo pelo nome. Então aí é só algumas críticas que eu trago ao primeiro ponto que o autor já levanta aqui como sendo para ele aqui a principal estratégia, né, para você trazer a pessoa para você, que é chamá-la pelo nome, porque isso aí vai cativar a pessoa vai se achar importante. Sim, eu concordo, mas não em todos os casos. E aí, como eu disse, é muito mais importante a pessoa ter o discernimento para saber quando aplicar uma coisa e quando aplicar outra, né? É interessante porque tem uma série de outras questões que, como eu disse no início do vídeo, né? Se o seu objetivo é fazer amigos, mas esse amigo não é uma pessoa superior hierarquicamente a você, né? Se ele é uma pessoa que você encontra ali na academia ou em algum lugar e tal, com certeza, se você chamar aquela pessoa pelo nome, sempre pelo nome, aquela pessoa vai ter uma consideração, vai ter você em mais elevada estima do que se chamar né, você, o cara. Não tem comparação, você chamar a pessoa pelo nome, você ser educado. Esse é só um ponto, né? Existem outros que eu não vou estender para não deixar o vídeo longo, mas que em certos momentos, muito do que o autor passa aqui mostra que a pessoa deve ser um tanto quanto submissa ao seu interlocutor, né? E pelo menos essa foi a impressão que eu tive ao ler diversas estratégias, quando isso aqui não funciona em muitos casos, né? Às vezes, por exemplo, né, sorrir, o seu objetivo, quando o seu objetivo é impor o respeito perante uma turma ou perante, né, um grupo de pessoas, não vai ser sorrindo que você vai conseguir. Se você sorrir para aquela turma, você vai perder o seu respeito, né? E eu não vou entrar em exemplos aqui, mas se alguém deixar nos comentários, eu posso pontuar exemplos do que eu quero dizer, que não se deve agir assim, né? Um próprio diretor, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, eu posso deixar tantos outros, né? Um diretor de escola, ele não pode andar sorrindo
né? Então, são situações onde eu vejo que realmente o autor aqui não contempla. Tem outras situações, como eu disse, eu posso deixar nos comentários, né? Que o autor não contempla. Essas estratégias não abarcam a complexidade das relações humanas. E para finalizar, quando não é o objetivo da pessoa fazer com que aquela outra se torne seu amigo, nem muito menos influenciar a pessoa de certa forma a te achar legal, a te achar bonzinho, quando você não está nem aí para o que aquela pessoa vai achar sobre você. Você tem um embate duro, né? um debate. O seu objetivo é vencer o seu oponente, né? Porque não te importa nem um pouco o que o seu oponente vai achar de você. Aí então, 38 estratégias para vencer qualquer debate. Então, eu fico aqui a minha análise crítica dessa obra, que, como eu disse a princípio, eu não tiro valor, são estratégias muito importantes, mas que mais importante ainda é o discernimento da pessoa para saber quando aplicar um ou outro. Então, se vocês gostaram, deixem um like, comentem um vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, que é muito importante para mim, né, para o desenvolvimento do meu trabalho. Muito obrigado, pessoal.